A história do mundo nos apresenta uma vasta e complexa tapeçaria de eventos, indivíduos e ideias. Ao longo dos séculos, as civilizações surgiram e caíram. Eles se enfrentaram na guerra e cooperaram na paz, construíram, destruíram e construíram novamente. A escala é tão vasta e a ação tão complicada que poderíamos facilmente perder a fé na ideia de que a história tem significado e que esse significado não vem dos atores humanos que buscam moldar o destino e o futuro do mundo, mas do Deus que criou aquele mundo, a humanidade e até o próprio tempo em que interveio na história. As Escrituras registram para nós numerosas ocasiões em que Deus estendeu a mão no tempo para afetar e alterar a história do mundo. Às vezes, essa intervenção foi pública e dramática, outras vezes foi secreta e oculta, mas seus efeitos foram profundos, seu progresso imparável. Entre esse registro do envolvimento divino na história, dois eventos se destacam como claramente únicos, dois grandes eventos que moldam radicalmente a história humana. O primeiro deles é a encarnação, aquele momento inigualável em que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. João capítulo 1, versículo 14. A primeira vinda de Cristo transformou o mundo como nenhum outro evento antes, e sua segunda vinda não será menos dramática. Com grande clareza, as Escrituras nos confirmam que Cristo está voltando a esta terra. O arrebatamento, que afetará somente a igreja, o verá vir secretamente aos ares, pois o arrebatamento afetará somente a igreja, pois só a igreja vai ver ele vir secretamente aos ares, mas a sua manifestação, que ocorrerá após 7 anos do arrebatamento da igreja ao céu, sua aparição gloriosa, como fala Tito, ou Paulo, na epístola a Tito, no capítulo 2, versículo 13, é seu retorno público e glorioso à terra, tão repentino, devastador e chamativo quanto um raio. Isto está registrado pelo próprio Senhor Jesus em Mateus capítulo 24, versículo 27. Este evento é uma das grandes esperanças da Escritura, saturando tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, e é, diz Paulo, nossa bendita esperança. Tito capítulo 2, versículo 13. A volta de Cristo será uma intervenção dramática e cataclísmica na história humana, mas seu significado não será o mesmo para todos. Para as nações do mundo, será um tempo de consternação, ou seja, angústia e tristeza. O capítulo 19 de Apocalipse descreve sua vinda sentado em um cavalo branco. Esta é a vinda para reinar, a sua manifestação, não é a vinda para arrebatar a igreja. Isto já aconteceu 7 anos antes. Vem um cavalo branco como rei dos reis e senhor dos senhores, destruindo totalmente as nações que se reuniram para guerrear contra o Cordeiro. É sobre esse evento que o salmista falou e fala no Salmo capítulo 2, dizendo: os reis da terra se levantam e os governantes juntos conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Salmo capítulo 2, versículo 2. Que momento trágico e ridículo será quando todo o poder de fogo da infantaria do homem for direcionada para o céu em uma tentativa fútil de destruir o rei vindouro. Não é de admirar que aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Está no Salmo capítulo 2, versículo 4. As nações deste mundo
há muito estão em rebelião, e essa rebelião ainda não teve sua expressão mais plena, mas todo o seu poder e sua vanglória serão destruídos em um momento pelo Salvador quando ele retornar em glória. Para Israel, seu retorno será um tempo de restauração. Deus ainda tem um lugar para seu povo terreno, e quando Cristo voltar, um remanescente fiel saudará seu Messias, pois eles vão ser salvos com a pregação do Evangelho do Reino, algo que está, pelo menos tem o seu início, em Apocalipse capítulo 7, 144 mil israelitas farão isto. Em um mundo evangélico onde o supersessionismo, ou seja, a crença de que a igreja substituiu Israel no propósito de Deus, é abundante fazermos bem em lembrar que a grande declaração de Paulo de que os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento é feita no contexto de sua discussão sobre a fidelidade de Deus a Israel em Romanos capítulo 11, versículo 29. Se roubarmos a esperança de Israel, roubamos a esperança de Israel, repassando para a igreja, coisa que a Bíblia não faz, negamos o caráter e a fidelidade de Deus e roubamos a confiança da igreja nele. Israel falhou com Deus muitas vezes e de muitas maneiras, mas Deus nunca falhou com Israel. E quando o Senhor Jesus se manifestar, olharão para aquele a quem traspassaram e prantearão por ele, como quem pranteia por seu único filho, e terá amargura por causa dele, como quem sente amargura por seu primogênito. Isso está falando do arrependimento de Israel quando Cristo vem em glória. Zacarias capítulo 12, versículo 10, e naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi, e para os habitantes de Jerusalém, pelo pecado e pela impureza. Zacarias capítulo 13, versículo 1. Por fim, a nação será restaurada ao relacionamento com Deus. Farei passar a terça parte pelo fogo, e os purificarei como se purifica a prata, e os provarei como se prova o ouro. Eles invocarão o meu nome, e eu os ouvirei e direi, é o meu povo, e dirão, o Senhor é o meu Deus. Zacarias capítulo 13, versículo 9. Para Cristo será um tempo de vindicação. O mundo viu pela última vez o Senhor Jesus em uma cruz. Para o judeu, era um símbolo de alguém amaldiçoado. Para o gentil, indicava um criminoso tão vil, tão desprezível, que apenas a morte agonizante e vergonhosa de um escravo rebelde era merecida. Embora os apóstolos pregassem a ressurreição e a ascensão de Cristo, para muitos esse veredito nunca foi revertido. Nosso Senhor ainda é rejeitado e renegado. Seu precioso nome é difamado e blasfemado. Seu caráter é atacado, sua pessoa é negada. Mas Deus levou em conta cada reivindicação feita contra seu filho, e na terra onde ele foi rejeitado, e entre aqueles que o rejeitaram, Cristo será vindicado. Deus terá a última palavra quanto à justiça, santidade e grandeza de seu Filho amado. O tempo de Deus está marcado quando ele mostrará seu Filho como o bendito e único poderoso, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 15. Cristo se humilhou, Deus o exaltará. E ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses capítulo 2, versículos 10 e 11. Nas palavras de John Nelson Darby, nesta terra onde o Filho do Homem foi humilhado, o Filho do Homem será glorificado. Se esta terra em si é apenas uma coisa pequena, o que Deus fez sobre ela e fará não é uma coisa pequena para ele, para Deus. Essas são as palavras de John Nelson Darby. Esses três aspectos da manifestação de Cristo, ou seja, a consternação, restauração e vindicação, são mais do que suficiente para nos fazer ansiar por este grande evento, para torná-lo uma bendita esperança
que não será eclipsada por nenhuma outra. Ver nosso Salvador receber seu lugar de direito, ver Israel restaurado e ver a injustiça do mundo julgada e corrigida, será uma experiência tremenda. No entanto, Deus tem algo além da observação em mente para a igreja. Não seremos observadores, ou seja, Deus não tem somente que a igreja seja um observador em silêncio, um espectador nesses momentos, quando Deus trata com Israel e as nações. Não seremos observadores distantes da manifestação de Cristo, estaremos envolvidos nela como participantes. Cristo não está voltando sozinho, a igreja é vista acompanhando os exércitos do céu e o acompanharão em cavalos brancos vestidos de linho finíssimo, branco e puro. É isso que diz Apocalipse capítulo 19, versículo 14. Que graça é essa que nos permite não apenas testemunhar, mas acompanhar sua glória, sua vitória e seu triunfo. Como toda a esperança do crente, nosso envolvimento na glória, que seria a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, atinge nossa experiência presente. É com essa esperança que Paulo abre 2 Tessalonicenses ao apontar esses crentes perseguidos para o dia quando o Senhor Jesus se manifestar do céu com os seus anjos poderosos e quando o sofrimento deles será recompensado. É tendo diante de si a visão deste glorioso evento que Paulo ora que nosso Deus vos considere dignos desta vocação e cumpra todo o beneplácito de sua vontade e a obra da fé com poder. Que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo seja glorificado em vós e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 7 e versículos 11 e 12.